Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por mais esse sábado, onde nós podemos nos reunir para estudar as Escrituras, mesmo uma distância física tão grande, através da internet o Senhor nos proporciona essa bênção. Pedimos uma bênção especial, que o Senhor nos conduza nesse estudo, em toda a verdade, nos dirigindo, nos orientando, ao contemplarmos a continuação da história no livro de Esther. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos continuar nossos estudos no livro de Esther, ou Esther. Eu queria fazer uma breve recapitulação do que nós vimos na semana passada, antes de nós entrarmos no tema dessa tarde. Então vamos lá abrir os nossos livros, né, as nossas Bíblias, no livro de Esther. E nós podemos ir para o capítulo 4. Esther, capítulo 4. Então, para aqueles que não lembram, ou aqueles que não estavam presentes nos estudos passados, nós lidamos com o capítulo 1 e 2, nós vimos que ali existe uma linha profética, uma história ilustrada naquele capítulo, onde você tem basicamente 3 personagens, você tem o rei, Assuero, e você tem 2 mulheres, né? E nós fizemos um estudo mostrando que naquele momento, naquele capítulo, naquele contexto, o rei era um símbolo de Cristo, Assuero era um símbolo de Cristo, e as 2 mulheres eram um símbolo de 2 igrejas, uma que rejeita a aliança e outra que aceita a aliança e se une em aliança com Cristo. E aí nós vimos que no capítulo 13 e 4, que é o que nós estamos estudando, os símbolos eles mudam, né? É uma outra linha, uma outra história. E é isso que nós estudamos na semana passada. Ali nós vimos até então, nós vimos 4 personagens até então. Nós vimos Assuero, o rei, o poder político, que naquele caso ali do capítulo 3 representa o dragão. Nós vimos Amã, né, que foi promovido, lembram que ele foi promovido pelo rei, né, ele foi exaltado acima dos seus companheiros, da mesma forma que Roma é exaltada, Roma papal é exaltada acima dos seus companheiros, Roma é promovida pelo dragão, lembram que o dragão dá o seu trono, o seu poder e grande poderio a Roma, colocando ela no trono da terra, no trono político da terra, durante os 1260 anos, e nós sabemos que Apocalipse 17 também fala essa mesma história, apontando ao futuro, né? Nós sabemos que os 10 reis são as nações, né, representada pelo dragão, que promoverá a besta ao poder novamente, o 8º rei, né? Então, e eles reinarão juntos por 1 hora, de acordo com Apocalipse 17. Então ali nós vemos essa história, onde Assuero representa o poder político, representa o dragão, Amã representa a igreja romana, o papado. E aí nós temos a mulher de Amã e os seus amigos, né, que dão a ideia. Qual foi a grande ideia que elas deram a Amã? Para que ele fizesse aquela forca, né, para Mardoqueu. Então ali representa então a tríplice aliança, né, o dragão, a besta e os falsos profetas. E aí nós, então, no capítulo 4, quando nós iniciamos, nós vimos Mardoqueu. Mardoqueu é aquele que ele se veste de saco, rasga suas vestes, se veste de pano de saco, sai pelo meio da cidade e ele para a porta, né, o portão do palácio, e clama com um amargo clamor. Então nós conectamos essa experiência com a experiência do dia do Senhor, né, com a experiência do povo de Deus nos últimos dias, que vão também proclamar um alto clamor, né, um clamor que vai ter uma amargura. Nós sabemos, da mesma forma que os mileritas foram amargurados, esse clamor vai ter uma certa amargura por toda a perseguição e contenção e tristeza que vai haver
durante esse tempo de crise, né? E aí nós fechamos o estudo dizendo que até então o livro de Esther ele enfatiza a experiência da igreja num tempo de crise, que é justamente isso que nós vimos até aqui. Capítulo 1 e 2, especificamente a época dos mileritas, e aí no capítulo 3 e 4, apontando para a nossa época. Né? E como que a igreja reage nesse tempo de crise. Né? E aí nós até mencionamos que um dos equívocos, eu mencionei, na minha opinião, que foi feito ao tentarmos associar Daniel 11, verso 2, o Assuero que nós vimos lá, o Xerxes, né, que nós vimos lá, com o Assuero do livro de Esther, é justamente tirar as coisas do contexto. Né? O contexto do capítulo 11 é ali o contexto é a transição dos impérios nas profecias bíblicas, né? Começando com a Babilônia, depois o próprio capítulo 11 começa na transição, né, de Belsazar para Dario o Medo, quando Babilônia cai, então a transição de Babilônia para a Medo-Pérsia, e aí nós temos 4 reis mencionados da Medo-Pérsia, o último sendo Xerxes, né, ou Assuero, e aí depois desse rei, não há nenhuma menção dos outros reis que vieram da Medo-Pérsia, em um período de mais ou menos 100 anos, né, mais ou menos 9 reis depois, e aí o próximo que é mencionado é Alexandre o Grande. Né? Então, a transição da Medo-Pérsia para a Grécia, e aí depois a transição de Alexandre o Grande até aqueles 4 generais, depois a transição dos 4 generais para os 2, o rei do norte e o rei do sul, e aí a transição para Roma pagã, Roma papal, e até nos levando até o fim dos dias. Então, 2 contextos bem diferentes, um contextualizando a experiência da igreja num tempo de crise e em Daniel 11 contextualizando, focando no contexto da transição dos impérios. Então, nós temos que ter muito cuidado ao tentarmos criar conexões com esses dois lugares nas escrituras, né? E eu acho que foi uma dessas, um dos problemas foi esse, nós tentarmos fazer essas conexões, fizemos de forma equivocada. Bom, o que nós vamos continuar fazendo hoje é o capítulo 4, nós vamos ver que além de Mardoqueu, existem ainda pelo menos 2 personagens aqui que nós temos que entender o que eles representam, e aí nós vamos entrar no capítulo 5, ok? Alguma pergunta até aqui? Uma breve recapitulação, né? Os vídeos estão gravados lá, para aqueles que não ouviram, podem lá dar uma olhada, mas essa sim uma breve recapitulação do que foi visto. Ok? Muito bem. Então, nós vamos lá em Esther, capítulo 4, e nós vamos ler por uma questão de tempo no verso 13. Ok? Eu leio para nós aqui o verso 13. A Bíblia diz em Esther 4:13, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Então, verso 14, porque se de todo te calarde nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa é a pergunta, né, que nós finalizamos semana passada, a grande pergunta, né? Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuais por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então aqui nós vemos Esther entrando na história, né, na história do capítulo 3 e 4, né, desse decreto, dessa lei que foi colocada para tentar destruir os judeus, e Mardoqueu faz a grande pergunta, né,
Quem sabe Deus não te colocou aí, Esther, num tempo como esse, para um propósito especial. Tá? Então, essa pergunta é para nós hoje, né? Essa pergunta se aplica para cada um de nós hoje. Né? Quem sabe se Deus não nos colocou aqui nesse lugar, desde a fundação do mundo, ele sabia que nós estaríamos aqui, seríamos representantes dele na esfera de influência que nós temos, para um momento como esse, né? Um momento crítico como esse. Então, a minha pergunta para vocês é: quem representa Esther aqui? Né? Mardoqueu, obviamente, é um símbolo do povo de Deus, né? Que como nós lemos na semana passada, né? Mardoqueu representa aquele pequeno grupo de observadores do sábado, né? Como nós lemos no Espírito de Profecia semana passada. Quem representa Esther nessa história, né? O que vocês acham? Não poderia representar a mesma coisa, Gui? Exatamente, representa a igreja, né? Esther representa Sim. a igreja. E aqui nós vemos um outro fato interessante, porque nós temos Mardoqueu, nós temos Esther e as suas servas. Vocês percebem que são 3 grupos que iriam jejuar, né? Então aqui é a mesma coisa que nós vemos lá em Daniel capítulo 3, lembra quando aqueles 3 hebreus foram lançados no fogo? Aqueles 3 representam o povo dos 3 anjos, o povo das 3 mensagens angélicas, né? Da mesma forma aqui nós temos essa tríplice aliança sobre a bandeira do príncipe Emanuel, né? Nós temos Mardoqueu, Esther e as suas servas representando aqui a igreja nos últimos dias. Ok? Bom, então, uma das coisas que nós sabemos que irá acontecer com a igreja nos últimos dias é justamente o que nós encontramos em Mateus. Se você vai comigo em Mateus, capítulo 10. Gui, Oi. Oi, eu queria falar uma coisa que, fazendo uma junção com isso que tu falaste agora, seria é interessante porque ela diz assim, ó, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ou seja, isso é o que nós vamos passar no final dos dias, ainda que seja contra a lei seguir Exatamente. O sábado, né? Exatamente. Né? Santificar o sábado, se perecer, pereci. Exatamente. Então, quem são aqueles que vão, mesmo contra a lei do Estado, quando a lei do Estado difere da lei de Deus, eles preferem obedecer a lei de Deus, né? É melhor obedecer a lei de Deus do que a lei dos homens, né? Quando elas estão em contradição. Então, quem são esses, né? Que nesse momento se arriscam, né? Se pereci, pereci. É a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram. Quando Nabucodonosor disse: quem é que pode livrá-los das minhas mãos? E eles disseram: olha, rei, pode ficar certo que se Deus quiser, ele nos livrará, mas se não quiser, também não importa, porque nós não vamos adorar a tua imagem. Né? Então, a mesma coisa. Então, fazendo uma conexão, né, com isso, olha o que diz lá. Alguém pode ler para nós Mateus capítulo 10, verso 18. Alguém pode ler para nós? E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então vejam que a gente sabe disso, a gente tem escutado isso por muitos anos, né? Chegará um momento em que o que aconteceu na época de Esther, Mardoqueu, voltará a acontecer nos últimos dias, onde nós teremos que testificar da nossa fé diante dos governadores, diante dos líderes, diante dos reis. E o que o Espírito de Profecia fala a respeito dos reis, legisladores e governantes? Lembram lá comigo em Testemunhos para Ministros, página 38?
eu acho que nós mencionamos isso semana passada. O que diz lá? Testemunhos para ministros, página 38. Eu vou ler para nós aqui. Diz assim, no meio do parágrafo, no final do parágrafo 2 diz assim: reis, legisladores e governadores têm colocado sobre si o estigma do anticristo e são representados pelo dragão que sai a guerrear contra os santos, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então aqui é Assuero representando esses reis, esses legisladores, né, fazendo as leis, the unrighteous laws, ou as leis ímpias, né, e os governadores. Então, o poder político, né, representado pelo dragão. Okay? E queria ler para vocês também, já que nós estamos com o Espírito de Profecia aqui, um texto que vem de Loma Linda Messages. Esse texto não está em português. E é só um parágrafo pequeno que eu queria ler para nós, mas é Loma Linda Messages, página 38 também. Né? Também na página 38. Diz assim, eu vou tentar traduzir aqui. Qual é a nossa responsabilidade individual sobre esse assunto? Aqui falando especificamente sobre o trabalho de Deus, né? Quando Deus move à frente no seu trabalho, ele divide os homens em duas classes. Uns que seguem o caminho que ele os conduz, e outros que viram de lado, que vão para um outro caminho. Não são as palavras de Mordecai para Éster aplicáveis a cada um de nós hoje? E aí ele cita justamente o que nós lemos, né? Em Esther capítulo 4, verso 14. Então, o que eu quero dizer aqui é que o Espírito de Profecia também faz essa conexão de Esther à igreja hoje, ao remanescente de Deus hoje, que vai ter um trabalho difícil pela frente. Né? Como foi mencionado aqui, mesmo que os decretos e as leis da terra, né? As leis dos governantes digam algo, se contradiz a lei de Deus, nós teremos que teremos que encarar essa situação, que não vai ser nada fácil, tá? Então, basicamente isso. Ok? Então, vamos voltar lá no livro de Esther e isso nos leva ao capítulo 5, porque agora, então, depois que Esther e as suas servas passam por esses 3 dias de jejum, mais uma vez, os 3 dias, o que vocês acham por que 3? Por que 3 dias, né? Eu sempre que vejo o número 3 na Bíblia, me remete rapidamente às mensagens de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, né? Então, ali nós temos um período de 3 também, e aí nos leva, então, ao começo do capítulo 5. Alguém poderia ler para nós o capítulo 5, do verso 1? Podemos ler até o verso 8. Verso 1 até o verso 8. Ao 3º dia, Esther se apontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? E qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: farei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas?
cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse, minha petição e desejo são o seguinte, se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha ao rei com Amã o banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Muito bem, obrigado. Então eu quero que vocês notem algumas coisas aqui. Primeiro, no verso 1, eu quero que vocês notem que Esther, ela se vestiu com seus trajes reais. Ok? Então notem isso, que ela tem trajes reais, trajes específicos, né? Verso 2, aqui diz que o rei que Esther alcançou graça aos olhos do rei. Então, quando o rei olhou, aqui em inglês diz, ele encontrou favor, ela encontrou favor diante do rei. Né? She found favor. E aí, então, no verso 3, o rei diz, me diz qual é a tua petição, até metade do reino se te dará. Então, notem essa frase, essa expressão. Tá? E eu quero que vocês notem também que Esther convida quantas vezes Amã para o banquete? São 2 vezes. Todos percebem que foram 2 vezes. Tá? Então, quando nós vemos essa repetição, assim, vez após vez nas Escrituras, nos remete à segunda mensagem angélica, porque ali nós temos essa repetição. Caiu Babilônia. O que vai acontecer com Amã depois desses eventos? Ele vai cair na forca. Lembra que ele fez aquela forca para Mardoqueu, mas quem que acabou caindo naquela forca? Foi o próprio Amã que caiu, né? Então notem isso também. Bom, então eu queria analisar para vocês esses pontos, tá? Ou com vocês esses pontos. Primeira coisa, essa expressão até metade do reino se te dará, não sou familiar. Vocês não lembram de algum outro rei que também falou essa mesma coisa? Foi Herodes, né, que falou para Salomão. Exatamente. Herodes, abram comigo lá em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. E aqui o que eu vi foi um contraste bem interessante, porque justamente aqui nós temos 2 reis, certo? 2 reis, fazendo 2 banquetes, no meio de 2 banquetes, né? Herodes também fez um banquete por causa do seu aniversário, né? E nós temos ali 2 mulheres, né? Pelo menos, representando 2 igrejas. Uma no livro de Esther, intercedendo pela igreja, por Mardoqueu e os judeus, né? Fazendo o papel da igreja verdadeira, e a outra fazendo o papel da igreja falsa, querendo o quê? Querendo a cabeça de João Batista, né? Então, olhem comigo lá no capítulo 6, verso 21, até o verso 24. Alguém pode ler para nós? Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Então, muito bem. Então, aqui nós vemos, né, o dragão, né, a besta ali, representado por Herodias, né, pedindo a cabeça da igreja. João Batista, nós sabemos que foi Elias, né, aquela promessa que nós vemos no livro de Malaquias. Eu pedi para, se você não está falando, coloca no mudo, porque muito ruído atrapalha a gente, por gentileza.
Obrigado. Então, Tia Eva, acho que voltou. A senhora botou no mudo, mas voltou. Tenta de Estou novo. tentando, estou tentando. Peraí. É o ventilador, filha. Ninguém aguenta aqui. Aí Tá não bom. consigo. Aqui, voltou de novo, Tia Eva. Então, alguma coisa. Deixa eu tentar aqui do meu lado. Deu. Acho que agora deu. Ok. Então, aqui nós temos o dragão, a besta, né? O falso profeta pedindo a cabeça da igreja. Elias aqui, João Batista aqui, foi Elias prometido no livro de Malaquias, né? Onde nós vemos lá que antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria Elias. Mateus capítulo 11, Jesus diz que João Batista veio no poder e no espírito de Elias, né? Só que nós sabemos que existe um terceiro Elias também que aponta para os nossos dias, né? Então, obviamente, aqui, para aqueles que já estudaram esse tema, nós sabemos que João Batista é um símbolo da igreja nos últimos dias, né? E que assim como João Batista foi morto, muitos vão ter que dar a sua vida pela mensagem, mas assim como Elias não viu a morte, muitos também serão transladados sem ver a morte. Então nós temos os dois Elias aqui representando esses dois grupos, né, de santos. Então aqui nós temos essa história. No livro de Esther nós temos um contraste, nós também temos lá o dragão, a besta, né, e o falso profeta, juntos tentando destruir a igreja, mas aí nós temos uma mulher pura, representada aqui por Esther, né? Nós vamos estudar agora um pouquinho mais sobre Esther, vamos ver quem ela representa, né? Se ela realmente representa a igreja. Ela intercede pela igreja, pelo povo de Deus, né? Então, um contraste interessante, e essa frase, né? Até metade do reino eu te darei, faz essa conexão bacana com essas duas histórias, ok? Vamos voltar lá no livro de Esther, então. O que acontece depois que Esther diz para o rei, olha, a minha petição é a seguinte, venham novamente amanhã ao banquete que eu prepararei para o rei e para Amã. Essa é a minha petição, né? Então, obviamente, ela estava postergando o real pedido, né? E veja só o que acontece com Amã. Amã achou que ele estava, assim, destruindo, né? Que ele estava... A sua exaltação, a moral dele estava lá em cima, como se diz, né? Ele achou que ele estava por cima da carne seca, como se diz no Brasil, né? E veja só o que acontece. Nós lemos até o verso 8, ok? Alguém pode ler para nós o verso 9... até o verso 14, até o final do capítulo, do verso 9 em diante. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos, Ezeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Muito bem. Então, olha só que interessante, né? Amã estava engrandecido, né? Engrandecido. Mas quando ele vê Mardoqueu à porta, clamando com aquele clamor amargo, né? Na porta do palácio, na porta do rei, e que ele não se levantou e não adorou, porque lembram que o decreto era esse, que todos tinham que adorar Amã, se prostrar, né? Mardoqueu não se movera, nem se levantara diante dele.
Amã se encheu de furor. A minha pergunta para vocês é simples. Quem nos últimos dias vai se engrandecer, tá, com suas riquezas, assim como ele estava aqui eufórico com as suas riquezas e a multidão de seus filhos que ele tinha, né, Amã, né, se exaltando aqui? Quem é esse poder nos últimos dias que vai ter esse mesmo espírito, que vai escutar um clamor de como Mardoqueu estava na porta do rei clamando, com aquele amargo clamor, tá? E que vai se encher de furor contra Mardoqueu? Alguém tem alguma sugestão? Gui, tu pode repetir a tua pergunta, por favor? A pergunta é: quem Amã está representando aqui para nós, né? É esse poder que se engrandece, esse poder que faz com que todos adorem e se prostrem diante, e aqueles que não adorarem, ele persegue, ele se enche de furor, certo? E Mardoqueu ainda ali clamava, alguma coisa ele clamava, alguma mensagem ele clamava, e aquilo ali deixou ele ainda mais furioso. Aí ele decidiu, consultou lá com a sua mulher e com seus filhos, né, e mandou fazer uma forca. Então, que isso? Para mim, isso me soa tão familiar. Isso me leva a um texto nas Escrituras que todos nós deveríamos ter decorado. Eu queria que vocês fossem... Exatamente. Eu queria que vocês fossem comigo no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Olhe só aqui o que acontece, né? Verso 43, 44. Alguém lê para nós? Ou eu posso... Vai, tia, pode ler. Apoderar-se-ão dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Então, notem aqui, nós conhecemos muito bem esses últimos versos aqui. Nós sabemos que isso aqui é um símbolo, simboliza Roma papal nos últimos dias, né? Apoderando-se dos tesouros, ouro e prata, da mesma forma que Amã se enriqueceu com os tesouros e com as lisonjas que o rei deu a ele, né? Todos estavam seguindo e se prostrando perante Amã, da mesma forma que os líbios, os etíopes o seguirão, né? Só que aí fala de rumores, ou tidings. Tidings em inglês são clamores, são boas novas, né? Do Oriente e do Norte. O espantarão, o perturbarão. E ali diz que ele sairá com grande furor, da mesma forma que Amã saiu com grande furor daquela cena. O rei do norte sairá com grande furor para extirpar e para destruir e extirpar a muitos. Essa palavra tidings também pode ser, aqui é bem empregada, como reavivamento. É por isso que Roma papal vai ficar tão furiosa. Exato. Por isso, daí o grande furor. Uhum. Muito bem. Então, notem como, mais uma vez aqui nós vemos Amã e a experiência que ele tem, né, no livro de Esther, com a relação com Mardoqueu, nos aponta aqui para os últimos dias, os últimos versos de Daniel 11. Ok? Muito bem. Eu queria usar essa última parte do estudo para nós focarmos em Esther e vermos o que mais a gente pode tirar de lições aqui de Esther. Eu pedi para vocês notarem que Esther, ela achou favor ou bom agrado diante dos olhos do rei. Vocês lembram? E quando você olha o livro de Esther, por várias vezes ela acha favor diante do rei. No capítulo 2, quando ela é escolhida, diz que ela acha favor diante do rei. No capítulo 3, no capítulo 3, no capítulo 4, nós lemos que ela acha favor, e nós vamos ver no restante do livro, ela acha favor, ela vem achando favor direto diante do rei. Então a minha pergunta é, o que isso significa?
que Esther achou favor diante do rei? E aí, fazendo essa pergunta, eu logo me lembrei de uma passagem nas Escrituras, no livro de Provérbios. Eu queria que vocês abrissem comigo em Provérbios, capítulo 16. O ventilador está barulhento, Tcheva. Mas está desligado. Desliga aí, filho. Desliga aí. Eu desliguei aqui, não sei por que ligou. É? Pode desligar para mim, por favor. Tá. Nunca acho que ele pode desligar. Provérbios, Nós estamos em Provérbios, capítulo 16, verso 15. Alguém pode ler para nós? No no semblante. Pode ler. Não, pode ler você. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem da chuva serôdia. Olha que interessante. Né? Então, esse favor que nós vemos ali, né, aqui diz, no semblante iluminado do rei está a vida, a sua benevolência é como a chuva serôdia. Esther aqui, quando ela se veste, nós vamos ver, ela se veste com a sua roupa real, e ela vai diante do rei com uma mensagem, ela representa o povo de Deus que vai também com uma mensagem ao mundo. E essa mensagem nós sabemos, é a mensagem da chuva serôdia. Olhem comigo no livro de Miqueias, como que a Bíblia conecta o povo de Deus com a chuva serôdia. Miqueias capítulo 5. E para nós que temos estudado essa mensagem por anos, nós sabemos que a chuva serôdia, ela não é simplesmente uma experiência que o povo de Deus vai ter, mas sim ela é uma mensagem. Né? Na verdade, a experiência ela é fruto de uma mensagem. Né? A Bíblia diz, minha doutrina cai como a chuva, né? Em Deuteronômio 32. Então, a doutrina cai como a chuva. Né? A mensagem destila na relva como o orvalho. Então, nós sabemos que é a mensagem conectada, os rumores do Oriente e do Norte, né, que perturbam o rei do Norte, estão conectados com a chuva serôdia. Olhem em Malaquias, não é Malaquias, desculpa, Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versos 7 e verso 8. Alguém pode ler para nós? E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Então, muito bem. Então, veja que Esther, Mardoqueu, os judeus estavam no meio dos gentios, né? Eles estavam no meio dos gentios e ali aquela experiência aponta para os últimos dias, onde a igreja remanescente estará diante dos gentios como chuvisco sobre a erva, para trazer o refrigério, para trazer a mensagem, a última mensagem de esperança ao mundo a perecer. Okay? Então, essa é a experiência da igreja no livro de Esther. Sim. Olha que interessante, porque quando a gente analisa a história de Moisés, quando ele está guiando o povo e ele sente o peso da responsabilidade, ele faz uma oração para Deus em Números 11, 15. Ele diz o seguinte: se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, exatamente o mesmo tipo de situação, alguém conduzindo o povo de Deus, ou seja, o único remanescente conduzindo aqueles que restaram do exílio.
Exatamente, que bonito esse verso, né? Isso mostra que nós, no momento de crise, assim como Esther, assim como Moisés, iremos achar favor diante do rei. E o favor diante do rei, o seu semblante iluminado é como a chuva serôdia. Então, veja como a Bíblia ela se conecta, né? Quando a gente analisa, quando a gente estuda dessa forma, né? Muito bonito mesmo. Muito bem. Então, Esther, ela tem uma mensagem específica, ela representa o povo de Deus com uma mensagem específica nos últimos dias, conectada com essa chuva, com esse refrigério, né, com essa mensagem. E só para nós lembrarmos, né, a Bíblia diz, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e encontrareis o quê? Descanso, refrigério, né, para as vossas almas. Atos 13:19 fala que o refrigério, e o grande conflito 611 fala que o refrigério é um símbolo da chuva serôdia, que está nas antigas veredas, no bom caminho. Então veja como tudo se conecta. Eu queria que vocês voltassem no livro de Esdras rapidinho, porque no capítulo 5, no verso 1, nós vimos, e 2, que Esdras, ela coloca o seu traje real. Vocês lembram? Que ela coloca o seu traje real antes de ir à presença do rei. E aí eu pergunto, qual é a principal peça do traje real? São as túnicas reais. As túnicas reais, mas qual é a principal peça que identifica um traje real? Você olha a coroa, né? A coroa. Você olha, a coroa é o quê? É um rei, uma rainha, tem uma coroa, né? Então a coroa. Então eu imagino que Esther colocou a sua coroa, a sua túnica, né? Suas vestimentas reais, sem mancha, sem mácula, perfeita, e foi, né, até o rei. Mas a coroa é importante. Por quê? Porque a Bíblia fala da coroa. E existe uma igreja no livro de Apocalipse, que nós vimos que no capítulo 1 e 2, Esther representa a igreja de Filadélfia e Vasti representa a igreja de Sardes. E existe uma mensagem específica para a igreja de Filadélfia relacionada à coroa. Abram comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E aqui é a mensagem à igreja de Filadélfia. Alguém pode ler para nós o verso 10 e 11, por favor? Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então veja que a igreja de Filadélfia tem uma coroa. E Jesus diz, cuidem para que ninguém tome a sua coroa. Eis que, diz ali no verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. Então essa tribulação, essa tentação que há de vir sobre o mundo todo, não será algo específico a um país, a uma região, não, é algo que será mundial, algo mundial que sobrevirá ao mundo inteiro. Tá? Da mesma forma que Esther teve que enfrentar essa crise naquela época global, foi o império inteiro, as 126 províncias daquele império foram afetados por esse decreto. Haverá um tempo em que o povo de Deus vai ter que enfrentar uma hora da tentação, uma hora da provação, da tribulação, que há de vir também sobre o mundo inteiro. Que hora é essa? Bom, acho que nós já sabemos, mas olhem o que o livro de Tiago nos fala com relação a essa hora da tentação, essa hora da provação, conectado com a coroa também. Tiago, e nós vamos ler aqui no capítulo 1.
e aqui no verso 11. 11 e 12, por favor. Alguém pode ler para nós? Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, notem a linguagem, a mesma coisa. A hora da tentação, né, que sobrevirá, e aquele que é aprovado e passa, né, com perseverança, reterá a sua coroa, receberá a coroa da vida, né? Que hora da aprovação é essa? Bom, esses dois versos conectam algo interessante, conecta o sol e a erva. Eu pergunto, o que é a erva? Nós lemos lá em Miqueias que o povo de Deus estaria como refrigério, como respingo sobre a erva. Então a erva, se você pode também ir lá no livro de Isaías 40, a erva é um símbolo do povo, símbolo das pessoas, né? Então, aqui diz que o sol sai com ardor e a erva seca. Por que a erva seca quando o sol sai? No mundo natural, assim, qual é a razão principal? O que falta na erva que ela seca? Água. Falta água. Falta água. Então, notem que elas não receberam água nesse caso aqui. Estão secos, né? Existe uma parábola que Jesus ensinou, a parábola do semeador, nós vamos dar uma olhada, que fala justamente que a semente que é semeada nos pedregais, acontece dois problemas. Primeiro, ela não produz raiz funda, e segundo, ela não tem umidade, ela não tem água. E aí, quando vem o sol, o que acontece? Ela seca. Então ela conecta o sol aqui com a hora da tentação. Assim como o sol sai com ardor, a hora da tentação vem e vai sair também com ardor. Aquele que não tiver umidade, o que vai acontecer? Vai secar. Então é isso que Jesus nos ensina no livro de Mateus. Abram comigo em Mateus 13. Mateus capítulo 13. Eu vou ler aqui para nós o verso 5, que diz assim: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, notem, aqui o sol vem, seca a planta, porque não tinha raiz. Mas no livro de Lucas, fica com o dedo aqui, e abre comigo rapidinho no livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas diz que a razão coloca um outro elemento, além de não ter raiz, não ter terra, né, funda, era um solo pedregoso. Lucas diz que também não tinha uma outra coisa. Verso 6 diz assim: outra caiu, Lucas 8, 6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se porque não tinha umidade. Então, notem que não tinha umidade, não tinha raiz. E quem é a raiz aqui? Nós sabemos, né? Apocalipse 22, 16. Jesus Cristo, a raiz de Jessé. Ou seja, esse grupo de pessoas que recebem a mensagem, se alegram, mas quando vem o sol da perseguição, se vocês voltarem comigo em Mateus 13, Jesus vai explicar para nós essa parábola. Quando o sol da perseguição vem, eles não têm nem raiz, nem Cristo dentro de si, e também não têm umidade. E aí eles secam. Então, olha o que Jesus diz, explicando a parábola. Verso 20, Mateus 13, verso 20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra logo se ofende. Então, quem é esses ouvintes que recebem a mensagem em solo pedregoso? São aqueles que recebem a mensagem e acham, que maravilha, que mensagem maravilhosa. Mas aí vem a perseguição, vem a hora da prova, eles se ofendem e desaparecem. Eles não continuam.
eles são de curta duração. Eles se alegram, gostam de ouvir, mas quando o primeiro desafio vem, eles desistem, abandonam e desaparecem. Por quê? Porque eles não têm a raiz dentro de si. Cristo em nós, a esperança da glória, Colossenses capítulo 1, verso 27 diz. Esse é o objetivo da semente que é semeada, é que ela crie raiz. Porque é a raiz que segura a árvore. Quando vem uma chuva forte, um vento, um furacão, o que vai segurar aquela árvore? É a raiz que vai dar sustentação à árvore. O que nutre a árvore? É a raiz. A raiz é a base de tudo. E nós temos que ter a raiz de Jessé em nós, para que a gente possa suportar também a tentação. E olha só como Jesus continua dizendo, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, verso 21. E, chegada a angústia e perseguição, por causa da palavra, se ofende. Então, mais uma vez, o sol que vem com o seu calor queimando, conectado com a aprovação, a perseguição, a angústia. É claro, eu gosto de fazer uma ligação aqui, porque o sol da perseguição simboliza também Sunday, o dia do sol da perseguição também, Sunday Law, né? Nós sabemos que o decreto de Éster é uma tipificação daquilo que ocorrerá com relação aos decretos dominicais. Nós lemos isso há uns 2 estudos atrás. Okay? Então, Esther, ela representa a experiência do remanescente nesse momento crítico da história da Terra. Que eles têm a sua coroa, eles perseveram um momento de tribulação, eles vão diante do rei, mesmo sendo contra as leis da terra. Né? A sua vestimenta é sem mácula, sem ruga, sem mancha. Né? Eles têm uma aliança real com Cristo. A raiz de Jessé está formada dentro deles. Eles passam pela experiência do jejum, aqueles 3 dias de jejum, representando as 3 mensagens angélicas, representando também as reformas que nós temos que fazer na nossa vida. Né? Então, Esther aqui representa a experiência da igreja nos últimos dias. Eu queria finalizar com 2 textos muito interessantes no livro de Cantares. Se vocês abrirem comigo, o livro de Cantares, no capítulo 4. Aqui nós temos também uma ilustração interessante. Cantares, ou Songs of Solomon, ou Canções de Salomão, né? Capítulo 4. Eu queria ler o verso 7 com a gente aqui. Nós sabemos a história de Cantares, né? Tu és formosa, tu és toda formosa. Cantares 4, 7. Meu amor. Em ti não há mancha. Então, notem que a igreja triunfante dos últimos dias será formosa, toda formosa, sem mancha. É o que Efésios fala no capítulo 5. Uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, ou coisa parecida. Olhem no verso 11. Favos de mel manam dos seus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Então, notem que a igreja tem uma dieta específica aqui. Nós falamos sobre isso. Mel e leite. A dieta que Cristo teve, manteiga e mel comerá antes de saber discernir o bem e o mal. Então, nós sabemos que a igreja terá uma dieta balanceada de mel e leite. Né? Nós sabemos o que isso representa. Notem no capítulo 6, verso 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado para que o busquemos contigo? Quem é a mais formosa entre as mulheres? Quem foi, no contexto do nosso estudo, a mais formosa entre as mulheres? Esther. Esther.
Olhem comigo. No capítulo 6, verso 9. Porém, uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que deu à luz. E viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é essa? Quem é essa que é imaculada, única de sua mãe? Né? Que as suas filhas, que viram as filhas dos homens e chamaram a bem-aventurada entre as mulheres. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é essa? Esther. Esther. Veja, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Quem é essa? Essa Esther. é a igreja triunfante. Essa é Esther. Essa é a igreja que nós vemos descrita em Daniel, capítulo 11, verso 45, o Monte Glorioso, a igreja gloriosa, a igreja triunfante. Então, Esther aqui, Mardoqueu, as suas concubinas representam a experiência da igreja diante de uma crise final nos últimos dias. E é isso que eu tinha para compartilhar com a gente nessa tarde. Ok? Alguma pergunta, consideração final? Eu queria fazer uma observação, assim, eu acho que é interessante. Esse capítulo 5 que nós lemos hoje, ele tem 14 versos, tá? Então, até o verso 8, a personagem central é o rei e a Esther, principalmente a Esther. E a partir do verso 9 até o 14, se dedica ao engrandecimento de Amã. Uhum. Amã mostrando as glórias dele. Né? É interessante que ela retarda esse banquete, ela podia ter feito o banquete no mesmo dia. Mas é engraçado, ela retarda para que ele possa se engrandecer, parece. Como se ela soubesse que ele iria fazer isso. Eu acho que deve ter alguma outra coisa por trás aí. Ela convida uma vez, ele se engrandece. Aí ela vai e convida a segunda vez. Então ele achou que ele era o cara, né? E lembrem que o rei deu o anel para ele, que é a autoridade, né? Lembra? Nós conectamos com Apocalipse 13, o dragão dá o seu poder, a sua autoridade, seu grande poderio, né? Da mesma forma que Assuero dá a sua promoção, promove Amã acima de todos os outros e dá o seu anel, a sua autoridade para que ele pudesse selar os decretos, né, com o selo do rei. Então ele estava exaltado e engrandecido, né? Ele não podia se conter, né? E eu acho que tem uma outra coisa importante aqui que a gente não pode perder nessa história, é no verso 14, a esposa dele, Azeres. É interessante que ela é que, vamos dizer assim, sugeriu ou mandou, né, que o marido construísse essa forca. Uhum. Onde é que nós temos na Bíblia uma outra mulher que mandava no rei? Exatamente. E dizia para ele que ele tinha que adorar os balaíns, isso e aquilo. Alguém se lembra dessa outra esposa? Interessante, porque aqui nós temos Amã. Se Assuero representa o dragão, Amã representa a besta, Roma papal. Essa mulher de Amã representa quem? Quem é? Não, veja bem, quem é nos últimos dias que vai pedir a Roma para enact, né, para como se diz em português?
Qual é a palavra? Enact, para... Desativar. Para, vamos dizer assim, colocar neutralizar. Para colocar em vigor, neutralizar a Constituição e colocar em vigor a lei dominical e perseguir os santos. Que poder... Os Estados Unidos, então, são os falsos profetas, né? Então, você tem lá, conectando com a história de Elias, Herodes, Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Né? Você tem o caso de João Batista, Herodes, Herodias e Salomé. E aqui nós temos Assuero, Amã e a sua mulher e os seus amigos também, você pode colocar, que dão a ideia brilhante, né, entre aspas, para ele construir lá a forca para destruir o Mardoqueu. Né? Então, nós sabemos que a América protestante que vai pedir que Roma, que vai pedir ao governo para que as leis de Roma sejam colocadas em vigor. Né? Então, muito bom ponto. Alguma outra consideração? Senão a gente ora. A gente pode depois conversar um pouquinho mais. Ok? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelos momentos de reflexão e estudo. Obrigado pela tua palavra, que é uma luz que ilumina esse mundo escuro, esse mundo de trevas. Possamos andar nessa vereda do justo que brilha mais e mais até esse dia perfeito. Abençoa-nos, cada um, nossas famílias, nessa nova semana que irá começar. E guarda-nos, Senhor, no teu amor, na tua palavra, na tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.